última live dentro desse tema sobre feminilidade cristã. As outras lives, para quem não assistiu, não pôde estar conosco, ela fica gravada aí no Instagram e também no canal lá do YouTube. Então, se você quiser ficar por dentro do tema que nós estávamos aqui falando esses dias, né? Nessas últimas semanas aí, está tudo gravadinho lá para você, assim como nós, né? Você receber também do Senhor, né? O que o Senhor quer para nós como mulheres cristãs, né? Claro, gente, que esse tema, feminilidade cristã, é um tema, assim, bastante amplo. Nós temos muita coisa para estudar dentro disso, nós temos muita coisa para aprender. Mas, assim, para a gente não se estender muito em um tema só, né, eu achei interessante a gente falar, né, sobre alguns temas mais específicos. Claro que a gente pode voltar nesse tema mais para frente, mas eu quero aí discorrer por outros temas também que eu acredito ser muito importante para nós nesses dias, ser muito válido. Então, essa é a nossa última live sobre feminilidade cristã, tá bom? E hoje nós vamos estar falando sobre vaidade. Vamos falar um pouquinho sobre vaidade, vamos falar um pouquinho aí sobre o que realmente é vaidade, o que realmente podemos considerar como vaidade, né? Essa palavra, ao longo do tempo, ela foi, assim, usada, eu tenho percebido, né, que ela foi usada de uma forma meio errônea, em muitas situações, em muitos casos. Então, assim, eu acho importante nós estarmos estudando, falando um pouco mais, como nós estamos falando aqui sobre a feminilidade cristã. O tema vaidade é uma das coisas que eu vejo, assim, que nos é muito cobrado, né, em muitos casos, muitas situações. Então, eu vejo, assim, que nós precisamos, sim, ampliar um pouco a nossa visão, abrir os nossos olhos espirituais, para a gente entender de fato o que é vaidade, né? Então, nós vamos lá. Eu quero pedir aí para você enviar essa live para suas amigas, né, para as pessoas que têm essa disposição de tempo, né, para assistir, ou depois elas podem assistir, né, que fica gravado, para que assim mais pessoas sejam abençoadas com a palavra do Senhor, tá bom? Claro que quero aqui agradecer, né, a presença das Guerreiras das 9, que me acompanharam em todos esses dias, né, todas essas quartas-feiras, né, inicialmente começamos com quatro lives, né, do dia 1º ao dia 4 de fevereiro, e hoje nós estamos aqui encerrando, né, esse período aí das lives, né, claro que agora semanal, quero manter sim semanal, mas nós estamos aí trabalhando, né, para que de melhor forma nós venhamos aí compartilhar da palavra do Senhor e tudo que o Senhor tem para derramar sobre nós ainda, né? Então vamos lá, hoje nós vamos falar sobre vaidade, como eu disse para vocês, e eu quero aqui explanar um pouquinho sobre o que realmente é vaidade segundo a Bíblia, tá? 3 traduções do hebraico foram, três palavras foram traduzidas do hebraico para o português no sentido da palavra vaidade, né? Nessa palavra vaidade. Uma é Nadab, que significa vazio, outra é Ebel, que significa inútil, e outra é Shaul, eu não sei dizer exatamente como, não sei como pronuncia exatamente, mas esse é o significado de falso. Se você pega as 3 palavras, são muito parecidas, algo vazio, algo inútil e algo que é falso, né? Então, olha o que nós, quando nós vamos estudar, né, na língua portuguesa, o significado da palavra hebraico, né, no português, significa o excesso que você dá de valor para atributos intelectuais e atributos físicos.
é como se você pegasse aquilo que você sabe que você tem de muito bom, mas você coloca isso num valor muito alto, você coloca isso, você tem isso como um orgulho próprio, um orgulho de si, que isso se transforma num egoísmo. É tudo muito, você faz de bom, você é o melhor, você é aquele culto ao ego, né? Nós colocamos o nosso ego ali no altar e idolatramos ele, né? Então, chamamos isso de culto ao ego. Então, olha que interessante, quando você vai observar o significado da palavra, em nenhum desses significados aqui, nós temos como ligados à beleza. Quando se fala sobre a vaidade na Bíblia, muitas pessoas levam para o lado da beleza. E quando você vai para o conhecimento, quando você vai buscar o significado das palavras, não tem nada a ver com beleza. O que tem a ver aqui a vaidade é o excesso, o valor excessivo que você dá a um atributo que você tenha de ser belo, a algo que você tenha como teu intelecto, é o excesso do valor que você dá a isso. Se você, um exemplo, você é uma pessoa bonita, um exemplo, se você é uma pessoa muito bonita, você coloca isso como um valor excessivo, você se acha demais, vamos dizer assim no palavreado mais aberto, né? Você se coloca numa posição de muito boa, de muito linda e que ninguém mais é, que é só você. Isso sim é vaidade. Da mesma forma como a vaidade está vinculada ao nosso intelecto. Se eu me acho uma pessoa muito inteligente, muito capaz, e eu começo a idolatrar isso em mim, isso é vaidade. Entende? Então, na Bíblia não tem esse significado ligado à beleza. Não é ligado à beleza. Quando você vai para o texto de 1 Timóteo, que foi o texto que nós lemos na semana passada, onde Paulo vem advertindo ali, o que ele traz ali? Uma recomendação para aquele povo. Se você pega a história, né, é muito interessante, gente, eu sei que tem gente que não gosta de história, mas é muito interessante você ler a história da igreja, a história antiga. Quando você observa isso, você vai ver que as mulheres de antigamente, elas eram muito vaidosas em relação ao culto ao eu, o culto ao ego. Se você pega até na história antiga, você vai ver mulheres que elas colocavam os cabelos delas, não sei se vocês já viram, elas tinham um cabelo assim bem, era como se fosse uma arte, né? Elas faziam com os cabelos e nos cabelos elas colocavam fio de ouro. Quando você vai estudar a história antiga, você vai perceber isso. Então, o que Paulo vem advertindo ali? Ele vem recomendando à igreja, olha, que a beleza de vocês não esteja nisso, né? Se vocês levarem a beleza de vocês nesse sentido, vocês estarão sendo vaidosas. E aí Paulo vem falando que o que é valioso para Deus é o quê? Lá em Pedro a gente vê isso também. O que é valioso para Deus é uma mulher de espírito manso, é uma mulher de espírito tranquilo, né? Em momento algum, a Bíblia vem condenando acessórios, condenando maquiagens, condenando roupas. O que a Bíblia vem nos ensinando é: nós precisamos entender o que é o bom senso. E nós precisamos fazer a diferença de mulheres mundanas para mulheres cristãs. Então, é muito bom quando a gente fala disso. Né? É muito bom a gente aprender mais sobre isso. Na live passada, lembra que nós falamos sobre o texto de Provérbios 11, que fala que a mulher bonita, mas é indiscreta, ela é como uma joia de ouro, né? Um anel de ouro no focinho de um porco. O que o porco faz? Ele se debruça na lama, ele se deita na lama, ele se prostra na lama. Você pode banhar o porco, pode passar perfume, pode fazer o que for com o porco. Quando você soltar a primeira lama que ele encontrar, ele vai ali. E da mesma forma é a mulher bonita, porém indiscreta. Que é aquela mulher que ela onde chega, ela chega chegando, e isso não fala só sobre a beleza exterior. Nós falamos também na live passada sobre comportamento. Aquela mulher que onde ela chega, ela quer ser o centro das atenções. Quando ela não chama atenção pela roupa, pela exposição do corpo, pela maquiagem ou por alguma coisa que ela tenha que usar para chamar atenção,
ela chama atenção com comportamento. É aquela pessoa que ela entra e sai e ela não é indiscreta, ela chega falando alto, ela chega se apresentando ali. Isso para Deus não tem valor algum. Isso a gente até entende que é uma forma da pessoa, uma pessoa que ela está tentando se encontrar. Mas é uma forma que ela tem talvez seguido os princípios mundanos e não cristãos. Porque uma mulher, ela precisa se encontrar em Deus. A partir do momento que você se encontra em Deus, aí você vai ver que muitas coisas que, isso aqui eu não posso mais fazer porque isso é vaidade. Isso traz uma atenção muito mais a mim do que ao próprio Deus que habita em mim. Lembra que no finalzinho da live eu comentei com vocês assim, estou falando muito da live anterior porque nós já estamos finalizando esse tema, mas no finalzinho da live eu comentei assim que a mulher a mulher virtuosa, a mulher de Deus, né, uma mulher segundo o coração de Deus, ela vai chamar sim a atenção. Muito, gente, muito. Ela chama muita atenção. Mas a atenção que ela chama não é para si. As pessoas vão olhar para ela e vão... Quando ela não estiver nos ambientes, ela vai fazer falta. E quando ela estiver nos ambientes, a presença dela vai ser muito celebrada. As pessoas vão desejar estar com ela, porque é uma mulher agradável. Porque se você pega... A mulher ela pode se arrumar da melhor forma que for, mas se ela não tem uma boa conversa, se ela não tem um intelecto legal... Se ela não tem uma discrição, do que adianta? Lembra do texto, Provérbios 11, 22? Então, assim, hoje nós estamos falando aqui sobre vaidade. E as pessoas, elas levam essa questão da vaidade ao significado das roupas. A mulher é muito vaidosa, a mulher não pode ser... Gente, é muito importante como igreja. Estou falando aqui... como igreja, é importante a igreja evangélica, a comunidade evangélica, os que se dizem cristãos, é importante estudarmos a palavra de Deus. Precisamos abrir a nossa Bíblia e ler a nossa Bíblia, porque na Bíblia, muitas coisas que homens dizem que não pode, a Bíblia não está falando nada em relação a isso. Mas aí nós somos, muitas vezes, preguiçosos. Nós somos muitas vezes levados por doutrinas humanas. Isso não agrada ao coração do Senhor. Nós precisamos estar atentos. Hoje, gente, a quantidade de mulheres que estão aprisionadas, eu vou dizer no sentido bem aberto, aprisionadas a seus líderes religiosos, porque você não pode usar isso, porque você não pode fazer aquilo. Olha, eu atendo mulheres... Eu atendo algumas mulheres que chegam e elas dizem assim, isso me sufoca, mas eu não posso sair disso porque é um pecado. Se eu for contra o que o fulano está dizendo, se eu for contra o que a minha líder está dizendo, eu vou estar em pecado. E o meu conselho tem sido, querida, você tem lido a Bíblia? Você tem lido a Bíblia? Você tem lido as Escrituras Sagradas? Essas pessoas estão ensinando você a ler a Bíblia? Estão ensinando você a meditar na palavra de Deus, nas Escrituras. Porque coisas que homens condenam, às vezes a Bíblia nem fala nada a respeito. Mas o que esses líderes querem? Eles querem manter as pessoas debaixo da sua lei, da sua ordem, do seu regimento, da sua doutrina. Porque, às vezes, essas pessoas elas são bem-sucedidas e acabam dando ofertas muito altas para a igreja. Às vezes essas pessoas têm um poder de influência muito grande e aí esses líderes querem embarcar no poder de influência dessas pessoas, então eles aprisionam ela de alguma forma para que ela se sinta presa a ele. E em momento algum essas pessoas estão presas ao que a palavra do Senhor diz. Estão vivendo o que a palavra do Senhor diz e, melhor dizendo, não é nem presa, porque quando você conhece a palavra de Jesus, que é a palavra de Deus, a palavra de Jesus é a liberdade, é o caminho. Jesus é o caminho que liberta. E hoje é o contrário do que nós vimos em muitas denominações. Pessoas aprisionando e Jesus libertando. Olha que contraditório. Então, por isso estou enfatizando bastante aqui
sobre vaidade. Vaidade não tem a ver só com beleza, não é só o excesso da arrumação, não é só isso. A vaidade também é algo inútil, é algo vazio, é o excesso que você dá até mesmo ao teu intelecto. Já esteve ao lado de pessoas que se consideram as pessoas mais intelectuais do mundo, que você não pode nem abrir a boca, você fica constrangido. Nossa, se eu falar alguma coisa errada aqui, nossa, essa pessoa sabe tanto que eu fico constrangida de ouvir ou de estar ao lado dessa pessoa. Eu já ouvi isso e eu já estive ao lado de pessoas assim, que eu não sou assim tão intelectual. Eu não sei falar palavras tão difíceis, não sei o significado de todas as palavras. Então, tem pessoas que eu desejo não estar perto, porque são pessoas tão vaidosas no intelecto, mas tão vazias por dentro, tão inúteis, tão fúteis. E isso faz com que as pessoas se sintam, não quero estar perto. É aquela pessoa repelente, né? Então, olha só, a vaidade da Bíblia não tem a ver com o excesso da beleza. Se alguém quiser falar isso para você, você pode mandar essa live para ela. Você pode conversar com essa pessoa e explicar para ela, não, querido. A Bíblia também fala, e assim, algo que eu percebo, ontem até conversando com meu esposo, nós conversando bastante sobre esse tema, e assim, algo que eu percebo, até a questão de homens muito vaidosos em relação aos seus bens. Homens muito vaidosos em relação... olha só que contraditório. Lugares onde mulheres não podem usar nenhum tipo de acessório. Um brinco, um anelzinho, uma pulseirinha. Lugares onde mulheres não podem usar nada de acessórios. Não vou falar para você prestar bem atenção, porque senão seria você cuidando da vida do outro, né? Mas, geralmente, quando essas mulheres são muito aprisionadas assim, sabe o que nós percebemos? Olha os homens desse mesmo lugar. Eles não andam mal arrumados. Eles não andam sem perfume. Eles não andam sem o broche na gravata. Eles não andam desleixados. Mas aí eles aprisionam mulheres, dizendo que elas não podem usar nada de acessórios. E aí temos muitas mulheres, sabe o quê? Destruídas na identidade. Mulheres destruídas na autoestima. Ah, mas um batom, o cabelo, arrumar o cabelo, colocar uma roupinha mais assim, trabalha isso em nós? Ajuda? Claro que ajuda, gente. Nós não podemos ter isso como colocar isso no altar da idolatria. Não podemos fazer disso um objeto de idolatria. Mas... claro que nós mulheres, biblicamente falando, eu estou falando para vocês aqui, biblicamente falando, eu não acho em momento algum na palavra de Deus, e olha que eu já li a Bíblia toda algumas vezes, já fiz teologia, já estudei a Bíblia em muitos aspectos, preciso aprender muito ainda, estou ainda estudando muito, mostrar para vocês aqui minha mesinha de estudo, vocês vão ver. Eu busco muito entender, compreender algumas coisas, porque nem tudo a gente vai entender, claro, a palavra é pela fé, né, crendo, mas eu busco muito compreender, e em momento algum eu achei nas Escrituras que nós não podemos nos vestir bem, que nós não podemos nos arrumar de uma forma legal. Não sei se vocês observaram, mas no flyer da live tem uma moça olhando num espelho. Nós vamos discorrer um pouco mais sobre essa moça se olhando no espelho. Mas nós precisamos sim, mulheres, nos olhar no espelho. E nós precisamos gostar do que nós estamos vendo. Porque a partir do momento que você olha para você e você começa a gostar, nossa, eu gostei do meu cabelo assim. Eu gosto dos meus olhos. Eu gosto das minhas sobrancelhas, da minha boca. Eu gosto de mim, eu gosto do jeito que eu me vejo. A partir do momento que você começar a olhar para dentro de si e amar a você mesma, gostar de si própria, detalhe, não é narcisismo, tá bom? Isso não é narcisismo. A palavra de Deus diz, prestem bem atenção, ame a Deus acima de todas as coisas e ame o próximo como a si mesmo, como a ti mesmo. Como que eu posso amar o meu esposo, os meus filhos, as pessoas que estão ao meu redor, o meu rol de amigos? Como que eu posso amar essas pessoas se eu não amo a mim?
Então, uma das coisas que a gente precisa entender é que nas Escrituras não está condenando o uso das coisas. O que a palavra nos ensina é o cuidado com essas coisas, porque nós não podemos nos parecer com o mundo. Nós temos que ter um equilíbrio, nós temos que ter senso das coisas, nós temos que ter um entendimento. Opa, eu não sou desse mundo, eu sou de outro povo, eu sou um povo escolhido, né? Eu sou uma geração eleita por Deus, eu sou a geração eleita. Eu não posso me parecer com as pessoas que ainda não conheceram o Senhor. Eu tenho que me diferenciar elas para que elas vejam Deus em mim e queiram esse Deus. Mas se eu ando muito parecida com elas, o que elas vão dizer? Não tem nada aí de interessante para mim, tá igual a eu, tá igual a mim, né? Então, o que nós precisamos entender é isso. Eu quero ler com vocês um texto de Colossenses 2, 6 até o 8. Eu ontem estudando aqui, acho válido lermos esse texto para vocês verem como isso é tão verdadeiro nos nossos dias. Colossenses 2, 6 a 8. Vou ler para vocês aqui, quem estiver me acompanhando com a sua Bíblia, o seu aplicativo, tá bom? Vamos ler juntos aí. Olha só, o tema da minha Bíblia aqui já diz assim, ó, a plenitude da vida em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Verso 8. Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Eu vou ler aqui numa versão, numa outra versão, para ficar um pouco mais claro aqui para vocês. Deixa eu só achar aqui. Colossenses... Olha só, vou ler na nova versão transformadora, tá? Diz assim, e agora sim como primeiro título, liberdade e nova vida em Cristo. Liberdade. E agora sim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada, e vocês transbordarão de gratidão. Não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias, e invenções enganosas, provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo e não em Cristo. Anotem esse texto, minhas queridas. Colossenses 2, do verso 6 ao verso 8. Olha o que esse texto vem dizendo. Cuidado, se você estiver enraizado, edificando a sua vida em Cristo, nas Escrituras Sagradas, a sua fé se fortalecerá na verdade. E a verdade é o que liberta. Por que temos tantas pessoas aprisionadas? Porque não conhecem a verdade, porque a verdade de Deus liberta. E vocês transbordarão de gratidão. Às vezes as pessoas acham que ser cristão é viver numa bolha, é viver preso, é viver, não posso respirar, não posso viver minha vida. Se você se diz cristão e está vivendo dessa forma, você não é um cristão. Você não é um cristão em Cristo Jesus, porque Cristo Jesus ele vem para a nossa liberdade. Nós estávamos mortos e presos em delitos, em pecados, e Jesus veio para nos dar vida. E essa vida em abundância, por isso que aqui o texto vem nos ensinando, olha, não permitam que os outros os escravizem com filosofias vazias. Filosofias vazias é o que muitos hoje estão fazendo. Na internet é só o que tem.
Dá-me isso que Deus vai te dar tanto. Faça tanto que Deus vai multiplicar para você. Gente, pelo amor de Deus, vai ler a Bíblia. Vamos ler as palavras do Senhor. Vamos ler as Escrituras. Aqui continua dizendo, fiquem escravizados a invenções enganosas, provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo. Quem rege esse mundo jaz no maligno. Então, quem anda segundo os princípios espirituais deste mundo jaz no maligno. Olha a importância que nós precisamos dar ao nosso entendimento, ao nosso entendimento, ao nosso conhecimento das Escrituras. Olha a importância que nós precisamos dar ao que realmente a Bíblia está dizendo sobre vaidade. O que realmente é a feminilidade cristã. O que realmente, às vezes, as pessoas acham que mulher cristã tem que andar brega, mal arrumada. Não, se você pega, olha o que eu falei, peça para essas pessoas lerem as histórias, né? Se você pegar na Bíblia, você vai ver ali que Sara era uma mulher bela, você vai ver que Rebeca, a Bíblia diz que Rebeca era uma mulher muito linda, era uma mulher muito bonita, uma mulher elegante. E assim, nós temos tantos outros exemplos, homens também, Davi era belo, né? Nós temos tantos outros exemplos, Daniel era um homem também belo. Então, nós temos nas Escrituras Sagradas respaldo para que nós venhamos cuidar de nós mesmos. Né? Eu preciso gostar de quem eu sou, eu preciso olhar para mim, eu preciso fazer as pazes com o espelho, né? Eu preciso olhar para o espelho e falar, olha, eu gosto disso. E aquilo que você não gosta, você tem que tratar se não tem um recurso, não tem um meio, você tem que tratar de amar isso. Agora, se tem um meio que você pode trabalhar isso, trabalhe para você começar a gostar. Eu estou muito fortinha, eu preciso perder uns quilinhos. Trabalhe para perder esses quilinhos. Mas agora eu não estou em condições. Exemplo, às vezes a mamãe está amamentando, às vezes acabou de passar por uma cirurgia, não tem como fazer uma dieta rigorosíssima, não tem como malhar. Calma, é só questão de tempo. É só questão de tempo. Isso vai passar, vai chegar a hora onde você vai poder olhar para você e não, isso aqui, gostei dessa barriguinha, gostei dessa cintura, gostei do cabelo, né? Gosto disso. Gente, detalhe, prestem atenção no que eu estou falando. Não estou falando que é um culto ao ego, culto ao corpo. Do contrário, a gente vê muitas mulheres idolatrando seu próprio corpo. Mulheres que parece que o corpo dela é o comércio dela. Ela precisa expor, ela precisa... E se você é uma mulher cristã, se diz cristã, pelo amor de Deus, vai estudar a Bíblia. Vai estudar, vai buscar um aconselhamento, vai buscar um tratamento, porque você precisa mudar esse conceito aí. A mulher cristã, ela chama atenção, gente, por quem? Pelo Espírito Santo de Deus que habita nela. A mulher cristã, ela vai ser bela, ela vai ser bonita, mas a essência dela não está nisso. Até porque nós já estudamos aqui também nas lives passadas que a beleza é passageira. Ela é passageira, vai passar. Se você ficar brotando, se você ficar plantando no seu coração de que eu sou a mulher mais linda, mais bela pelo meu corpo, pelo meu cabelo, quando você não for mais assim, porque um dia você não vai ser mais assim, a idade está chegando, né? Um dia você não vai ser mais assim, o que você vai ter de belo? O que as pessoas vão olhar para você e falar, nossa, como fulano é belo? Eu olho para algumas senhoras, né? Eu vejo algumas senhoras e eu acho elas tão lindas, sabe? Tão lindas, e elas tão bem arrumadas, tão bem... Eu acho lindo isso, porque é aquela mulher que ela sabe quem ela é. A idade não balançou ali a autoestima dela. Ela sabe quem ela é no Senhor, sabe? Então, nós precisamos dar essa atenção. E aí nós vamos partir aqui para falar um pouquinho sobre Salomão, né? Em Eclesiastes é o livro onde nós mais vimos falar ali sobre vaidade.
em todo o contexto bíblico, você vai ver mais de 500 vezes aí a palavra vaidade, né? No livro de Salomão tem muitas vezes falando sobre vaidade. E aqui nós precisamos entender esse contexto de Salomão. Se você ler as Escrituras, se você ler a Bíblia, você vai ver que Salomão, em momento algum, ele disse... O que Salomão nos mostra, né? Em momento algum aqui, Salomão traz coisas no sentido assim, de que não se deve fazer isso. Não se deve ser, se você olhar no comecinho do capítulo 2, o tema do capítulo 2 é assim, ó, a vaidade das riquezas. Não está falando que não pode ser rico. Não está falando a vaidade da sabedoria, depois ele vai dizer. Não está falando que não pode ser sábio. Depois ele fala a vaidade do trabalho. Não está falando que a gente não tem que trabalhar. O que Salomão vem aqui, quando você vai ler, quem não leu ainda, eu aconselho vocês a pegar aí todo o livro de Salomão, são 12 capítulos, e você vai ler aí, especificamente, você vai entender o que Salomão está dizendo. Salomão está dizendo que a vaidade, lembra o que é vaidade? A vaidade a essas coisas. O valor que você dá excessivo à riqueza, o trabalho, à sabedoria, é o valor, o excesso que você dá a isso, que você trata isso, é que é errado. Por isso que Salomão vem dizendo, tudo é vaidade. Então, algo que a gente precisa trazer muito claro para nós. Outra, nessa correria toda dos nossos dias, né, se você observar aqui, Salomão ele vem dizendo isso no capítulo 2, eu vou ler para vocês aqui, ó. Eu disse a mim mesmo, Eclesiastes capítulo 2, tá? Eu disse a mim mesmo, vamos, prove a alegria, procure ser feliz, mas também mas também isso era vaidade. Concluí que o riso é tolice, que a alegria não serve para nada. Resolvi no meu coração entregar-me ao vinho, sem deixar de me guiar pela sabedoria e de me apoderar da loucura, até descobrir o que de bom os filhos dos homens poderiam fazer debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, construí casas, plantei vinhas para mim, fiz jardins, pomares para mim, e neles plantei árvores frutíferas de toda espécie. Aqui, ó, ele está falando de toda a correria dele, né? Trabalho, enfim. Fiz para mim tanques de água, para com eles regar o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei escravos e escravas, tive escravos que nasceram em minha casa, também tive bois e ovelhas, mais do que tiveram todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Verso 8. Amontoei também para mim prata, ouro, tesouros de reis, de províncias, provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres. Eu me tornei importante e superei todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. E a minha sabedoria nunca me abandonou. Tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei. Nem privei o meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas. Olha só. E isso era a recompensa por todas elas. Considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram, e também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. A vaidade da sabedoria, depois você continua lendo aqui, você vai ver todas as outras vaidades aí que Salomão vem trazendo. Mas aqui eu quis ler só alguns trechos para você ver como nós estamos muitas vezes muito parecido com isso. Estamos plantando, estamos empreendendo, estamos correndo atrás disso, comprando, vendendo, fazendo a coisa, caminhar. Entendam, aqui Salomão não está condenando, aqui ele não está dizendo que é errado fazer essas coisas. O que ele observou que era vaidade é aquele zelo que ele trazia a essas coisas e não ao que realmente importava. Depois que você lê todos os capítulos de Salomão em Eclesiastes, no capítulo 12, no verso 13, olha só que interessante o que ele diz.
De tudo o que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Verso 13 e 14 do capítulo 12 de Eclesiastes, o livro que se fala muito sobre vaidade. Então, o que Salomão vem nos ensinando aqui? Salomão, a gente tem que entender também o contexto que Salomão estava vivendo aqui, né? Aqui ele está falando, olha, eu corri atrás disso, eu fiz aquilo outro, eu, né, me deliciei com todos os vinhos que eu queria, eu tive mulheres e mais mulheres, mas o que Salomão nos ensina lá no finalzinho? Ele fala, olha, de tudo isso que eu falei para vocês aqui, tudo isso aí tem uma conclusão só. Qual que é a palavra que ele usa ali? Temer a Deus. Tema a Deus e guarde os mandamentos. Guarde os mandamentos. Queridas, nós precisamos dar uma atenção muito grande quando nós vamos estudar a palavra de Deus. Nós temos que entender o que nos é dado como mandamento e o que nos é mostrado na palavra, como uma recomendação que o apóstolo deu àquele povo naquela época. Precisamos entender qual a diferença de um mandamento para uma instrução, para uma recomendação. Nós temos que entender no Novo Testamento mesmo, nós vimos ali os primórdios da igreja. Nós vimos ali todo um contexto, eles estavam numa época, num momento, eles eram de uma cultura. Então, nós precisamos ler a Bíblia com esse entendimento. O que é um mandamento de Deus e o que é uma recomendação para aquele povo naquela época, naquele contexto que eles estavam vivendo. Isso traz muita clareza para nós. Isso traz muito entendimento. Isso nos liberta. Isso nos liberta de muitas coisas. E aqui o que Salomão vem nos falando é isso. Olha, eu aproveitei de um tudo, eu fiz de um tudo. Praticamente isso que ele disse, né? Eu fiz de um tudo, eu aproveitei, eu corri atrás. E ele diz, tudo isso foi o quê? Corri atrás do vento. Porque tudo isso que Salomão buscou foi inútil. O que Salomão entende? Olha, temer a Deus é o essencial, é o que diz aqui. A conclusão é essa. Temer a Deus é o que importa. Temer a Deus é o que realmente Deus espera de nós. Vou ler em uma outra versão também, para ficar bem claro para vocês aqui. Eclesiastes 12, no verso 13. Olha só. Vamos ler aqui na... Vamos ler no King James. Agora que já se disse tudo, eis aqui a conclusão. Aqui chegamos. Ame reverentemente a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porquanto foi para isso que fomos criados. Ame reverentemente. Lembra que o temor é aquela reverência, é o respeito. Então, por isso que ele vem dizendo aqui nessa versão. Ame reverentemente a Deus, porque isso é o que importa. Isso é o essencial para as nossas vidas. Nós precisamos ter esse entendimento, né? E aí eu quero finalizar conversando com vocês um pouco sobre a questão da feminilidade cristã, que precisa ser despertado, de fato, nas mulheres cristãs. Temos visto, eu também tenho trabalhado muito a questão da identidade, né? Nós temos visto muitas mulheres buscando a identidade e realmente isso é muito preciso para esse tempo, para essa época. Às vezes mulheres que saem, né, de um casamento, até mesmo um casamento onde ela tem sido violentada, onde ela sofreu algum tipo de trauma, né? Eu tenho trabalhado muito isso também, é a questão da identidade. Mas uma das coisas que eu também tenho deixado muito claro
é que essa identidade, essa busca pela identidade, você precisa entender em quem você está buscando essa identidade. Essa identidade é em Cristo ou é nas coisas que o mundo tem mostrado que é legal, que é bom, que é bonito? Porque a identidade em Cristo, ela nos edifica, ela trabalha em nós, né, aquilo que Cristo quer se revelar através de nós. A identidade nas coisas do mundo é uma identidade passageira. E é uma identidade que ela é o que muitas vezes se é trabalhado. É uma coisa muito externa, onde nós entendemos que lá dentro é que nós precisamos ser trabalhados. Onde Cristo habita em mim, onde o Espírito Santo está. É isso que vai me moldar, é isso que vai trabalhar em mim, a minha identidade. Essa guerra pela busca de identidade, muitas vezes, eu tenho visto mulheres saindo aí, atropelando os maridos, atropelando os filhos, atropelando os princípios, atropelando a igreja, né? Mulheres aí que agora eu preciso me encontrar, eu preciso ser eu preciso me amar. E realmente todo ser humano precisa, não é só mulher não. Todo ser humano precisa disso. Mas nós precisamos entender que a identidade que nós buscamos é a identidade em Cristo. O que Cristo tem para mim? O que Deus, por que eu vivo nesse mundo? O que Deus tem para mim nessa era terrena? O que Ele quer de mim nesse tempo? Buscar a identidade é válido, mas cuidado onde você tem buscado essa identidade. Porque se você não cuidar, o que você vai buscar vai ser vaidade. E lembra do significado da vaidade? É algo vazio, é algo inútil. É algo que é falso. É algo que traz um senso de egoísmo, de culto para si, culto a si, culto ao ego. E nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais para entender isso, que nós devemos correr sim atrás dos nossos sonhos, mulheres. Nós devemos sim ser mulheres que buscam pelo bem-estar nosso e da nossa família, das pessoas ao nosso redor. Nós precisamos sim buscar isso, mas nós precisamos ter um equilíbrio. O que Deus, até onde Deus quer que eu vá. Tem mulheres indo, às vezes eu dou até risada de algumas coisas que eu vejo, né? Tem mulheres indo, estão indo. Nossa, eu vou conquistar, opa! Estão indo. Só não estão levando Deus com elas. Aí depois quebra a cara lá na frente, né? E volta, né? Chorosa. Ai, por que eu fiz isso? Em muitos casos ainda culpa Deus. Né? Ai, porque Deus estava me mostrando que era isso. Mas por que não deu certo? Será que Deus mostrou mesmo? Será que não foi o desejo de querer aquilo que te fez achar que Deus queria? Né? Então, assim, a gente precisa ter esse certo cuidado. E aqui, né, eu quero finalizar com vocês esse tema, né, da feminilidade cristã. Quero, assim, agradecer de todo o coração todas vocês que participaram comigo desse tempo, todas vocês que têm compartilhado essas lives com outras mulheres. Nosso intuito aqui é fazer com que mais mulheres recebam da palavra do Senhor, recebam instruções bíblicas, né? Não é algo, vocês veem que eu não estou trazendo meu achômetro, não é, eu estou aqui trazendo a palavra de Deus, o que a palavra de Deus nos diz em relação a isso, né? Algo assim que eu vejo que nós como mulheres, nós precisamos buscar isso, porque a mulher, como eu falei, eu acho que na primeira live, eu sempre falo isso, a mulher, ela influencia, ela é muito influenciadora, mas muitas vezes a nossa influência não é benéfica, muitas vezes a nossa influência é para o mal, e às vezes nós estamos influenciando para o mal e estamos tão na rotina que a gente nem acha que isso é tão mal, mas quando você vai ler, isso é vaidade. Quando você vai parar para olhar para a Bíblia e falar, meu Deus, me perdoe, eu estava errando nisso, eu estava, né? E nós precisamos nos atentar a isso, nós precisamos entender melhor sobre as Escrituras Sagradas. Quero aqui agradecer a presença de todos vocês e peço que o Senhor Jesus guarde o seu coração
e que você guarde o seu coração no Senhor também, né? Busque, queridas. Esse texto ele é muito forte quando ele fala temer ao Senhor. Desde a primeira live eu estou falando sobre isso. Tema ao Senhor, guarde os mandamentos do Senhor. Tema ao Senhor e guarde os mandamentos do Senhor. É isso que vai te livrar de muitas coisas ruins, de muitas ciladas, de muitas coisas que às vezes você está achando que é legal, você está achando que é uma bênção do Senhor e não é. Então, isso nos blinda, né? O temor ao Senhor nos protege, nos blinda. Então, tema ao Senhor.